Manejo de cravorana. Qual a solução para controlar essa planta daninha que causa grande prejuízo na lavoura? Sobre isso eu converso com Arthur Arrobas e Marcel Melo. Qual a importância do manejo de cravorana? Tudo bom, pessoal? Bom, primeiramente, a cravorana é uma espécie que ela tem enfrentado diversos desafios na região do sul do Paraná e também no Rio Grande do Sul, mais ao sul do país. É uma planta que tem apresentado crescimento muito rápido e elevadas perdas de produtividade na soja. Nós temos alguns dados ali da Universidade Federal do Paraná em que a perda de produtividade pode chegar até 90% e fica ali na média em torno de uns 60%, 70%, mesmo se a pessoa fizer um manejo ali, tentar fazer um manejo que não é o mais adequado e tentar corrigir o problema em pós-emergência, que você comentou. Com outras plantas daninhas, a mesma coisa, ela perda com água, toda essa sistemática é a mesma. Sim, ela se comporta da mesma maneira. A gente tem um grande problema, um diferencial da cravorana perto de outras espécies aí, como caruru, buva, principalmente ligado à semente dela. A cravorana é uma espécie que produz sementes grandes, mas com alta variabilidade. Então você vai ter planta produzindo semente grande e planta produzindo semente pequena. Isso daí vai fazer com que ocorram fluxos de germinação e emergência no campo em vários momentos, o que acaba, às vezes, atrapalhando um pouco o posicionamento de herbicida e também se tornando um desafio ao longo de todo o ano. Então, a gente tem preferências de germinação em épocas mais frias, mas ela também vai germinar em épocas depois do cultivo, igual, por exemplo, a gente está passando ali dezembro, janeiro, ela ainda continua germinando, causando problema, mesmo se ela estiver em grandes profundidades, ali 6, 7 centímetros, ela ainda tem capacidade de germinar. Qual o melhor momento para fazer o manejo da cravorana? Então, o melhor momento seria, vamos dizer assim, ao longo do sistema como um todo, mas ele começa desde a dessecação, né? Ela é uma espécie de difícil controle, a gente fala que ela é uma espécie tolerante ao glifosato. Ela não era antes presente tanto nas lavouras, ela aparecia mais em beira de cerca, mais beira de pista, e daí foi se adaptando ao nosso sistema de manejo de plantas daninhas, focando em apenas um ou poucos herbicidas, e agora está causando um problemão lá, né? Principalmente nas regiões ali do Paraná, né? O melhor momento daí seria começando na dessecação. Então, como o Arthur trouxe aqui, de prestar atenção que ela germina em diferentes momentos no ano. Então, fazer esse monitoramento, acompanhamento. Ela é uma planta daninha também que é mais fácil controlar quando ela é pequena do que quando ela é maior. E você tem que ter uma recomendação ali baseada em auxínicos. No caso, o Extendicam junto com o Roundup Transor BR seria uma ótima opção para iniciar esse manejo, lançando mão aí de aplicações sequenciais e uso de pré-emergentes, né? Até deixar o Arthur falar um pouquinho, né? A gente tem alguns trabalhos em parceria aí que ele pôde observar muito bem os efeitos aí do nosso programa de manejo. Sim, a gente fez um trabalho, né? Na verdade, já são 2 safras que a gente está fazendo esse acompanhamento, em que o dicamba ele vai muito bem nesse controle pós-emergente, junto com o glifosato. E é essencial porque a aplicação só do glifosato, a gente já tentou fazer 3, 4, pode fazer várias aplicações sequenciais que a planta ela é muito tolerante mesmo, no máximo ela dá uma amarelada quando ela está num tamanho maior. E esse é um grande problema, porque às vezes na hora que você sai de um cultivo do trigo, de uma cevada ou mesmo de uma cobertura, acaba que a planta já está bem estabelecida, então você precisa entrar com manejo. E dependendo das condições ambientais, o teu intervalo fica um pouco curto. E aí, nessas ocasiões, o dicamba também é uma situação, né, também é uma opção muito interessante para você fazer esse manejo. Claro, lembrando, né, sempre dessa necessidade, se a planta estiver muito bem desenvolvida, da complementação com uma aplicação sequencial e o uso de um pré-emergente também para segurar esse fluxo dentro do cultivo da soja. Com outras plantas daninhas, a gente falou muito do uso da palha. Nesse caso, é a mesma coisa? Também ajuda? Ela ajuda, mas devido ao tamanho das sementes, você vai precisar ficar mais atento. Então, ela é uma semente que ela gosta de luz para germinar. Então, conforme você aumenta o sombreamento, você vai dificultar essa germinação. Então, a palhada é uma excelente opção para esse manejo também, mas sozinha ela não vai resolver a situação da cravorana. Marcel, então, quais melhores soluções para controlar a cravorana? Você viu que o professor Arthur trouxe aqui, né, que várias aplicações sequenciais de glifosato não resultaram num bom manejo, mas os auxínicos, no caso o Extendicam aí, é uma ótima ferramenta para o manejo da cravorana em si. Então, a ideia dele é utilizar ele no momento, numa germinação ali meio que inicial ou intermediária ali de porte de planta, na dessecação, e agregar daí no manejo sequencial algum pré-emergente que vai contribuir aí o Extendicam com esse efeito de solo que ele tem sobre espécies de folha larga, também com o residual do pré-emergente ali.
Tá? Aí dentro da cultura lançar mão de alguns outros pós-emergentes no momento. Algum complemento? Eu acredito que dentro desse manejo que a gente fala do manejo integrado, né, uma situação que a gente tem que ficar bastante atento que tem acontecido para a Cravorana é o transporte de sementes via maquinário. A gente tem instruções hoje, por exemplo, no estado do Paraná, que falam da limpeza de máquinas para transportar de um local para o outro. E é a principal via de entrada dela. Quando você pega um maquinário que colheu uma área suja, que está com a presença dessa planta, e entra na sua área sem o devido cuidado, isso começa, igual o Marcel falou, né, muito na beirada, e ela vai entrando ano a ano, de 2, 3 anos, ela acaba explodindo. Ela tem uma produção de semente menor do que uma buva, do que um caruru. Então isso, e também não tem essa movimentação pelo vento, igual uma planta de buva, e isso até facilita para que o agricultor comece a tomar as medidas de maneira antecipada para evitar que isso se espalhe na área dele. Qual a mensagem final que a gente deixa aqui para o sojicultor? Bom, eu diria para ele principalmente trabalhar esse manejo integrado, desde a identificação, então ele identificar a Cravorana, ele buscar essas informações, se ele tem na área, se ele não tem, se os vizinhos dele possuem, se é um problema na região que ele está cultivando a soja, tomar esses cuidados com trazer máquina, trazer esses cuidados com os insumos e principalmente estabelecer esse programa de manejo, não pensar em que ele vai controlar essa planta ali na pós-emergência, porque aí vai ser tarde. Marcel. Nesse caso é mais simples, mas detectou, acerta ela cedo e forte. Tá lançando mão aí do dicamba. É isso, agradeço a participação de vocês e pela conversa. E você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais e também no nosso site. Intacta, a marca da soja.